Continuando aqui nossas aulas de API, então o que nós temos até agora? Nós temos apenas um objeto simples de usuário. Então, se a gente carregar aqui usuário código 6, está buscando esse JSON, tá? Com os atributos, ID, login e os seus valores. Certo? Então, como a gente tem só um objeto simples, ele está muito simples ainda. Vamos colocar um relacionamento nele. Tá? Vamos fazer um relacionamento aqui de um para muitos, que é o relacionamento mais comum depois que a gente faz um objeto simples, assim como o usuário. Um usuário, por exemplo, tem seus telefones, uma lista de telefones. A gente não tem aqui no model o telefone, então a gente tem que dar um botão direito. Vamos criar uma classe aqui de telefone, class, telefone. Então, para se tornar uma classe persistente, que representa uma tabela no banco de dados, tem que anotar com @entity. Tem que ter a primary key, que é o código do cadastro, a sequência. Tem que anotar com @id para identificar que é a primary key. Eu vou colocar aqui como que ele vai gerar essa primary key, como é que o JPA vai se comportar. Então eu vou usar a estratégia automática aqui do JPA. Ele vai gerar cadastro 1, 2, 3, né, sequencial no banco de dados. Então eu vou colocar aqui o número, vai ser uma string número, tá bom? E esse telefone, ele tem que ser de algum usuário, tem que ficar amarrado com o usuário, tá? Então, assim, são muitos telefones para um usuário. Essa é a regra de negócio, não é verdade? Uma pessoa, um usuário, ela pode ter vários telefones de contato. Eu mesmo tenho 2, então pode ter nenhum ou vários. Então, assim, muitos telefones. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, muitos telefones, então a gente tem a classe de muitos, na lógica da regra de negócio, é muitos telefones para um. Então, a gente vai colocar aqui private, muitos telefones para um usuário. Então, de cima para baixo, muitos telefones para um usuário. Então, a gente tem que amarrar com o usuário. E aqui vai ser o usuário, tá bom? Então, a anotação que vai definir é many to one, many to one. Então, muitos para um, muitos telefones para um usuário, tá? Eu vou dar um nome aqui para essa chave estrangeira, então no telefone vai ficar associado com o usuário. Então, na tabela, a hora que tiver o telefone com código 1, o número do telefone, para qual usuário que vai estar amarrado, vai ter a coluna indicando qual que é o usuário. Então, vou colocar aqui o foreign key. Tá? Eu vou colocar que o nome vai ser usuário ID. Vou dar esse nome aqui para ele. Tá? Aqui tem que cuidar com o import, tá, gente? Aqui tá ele, vendo que ele está reclamando, é o import do JPA. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou usar o import do Hibernate. Deixa eu ver se tem um import mais novo aqui. Ou se eu não me engano, vamos ver se nessa anotação mesmo tem. Aqui ele não tem, né? Então vamos lá. Então a gente pode definir aqui mesmo, @foreign aqui do JPA, do Hibernate, Hibernate, tá? Vamos dar um nome aqui para ela. Name. Tá? Não tem problema que está depreciado, não tem problema.
Tá? Vou colocar aqui, ó, usuário ID, tá bom? Tem que ter daí os setter getters. Source faz o setter getter dos objetos, tá? E daí a gente tem o mapeamento de muitos telefones daí para um usuário, e aí eu tenho que fazer o inverso agora. Então, dentro do usuário, eu vou ter o quê? A lista de telefones, ó. Então, ó, private, uma lista, então, o quê? Um usuário tem uma lista de telefones, ó. Lista de telefone. Então, vou colocar aqui, ó, telefones. Eu sempre gosto de instanciar essa lista aqui para não ter erro no intersection, essas coisas, tá? Lista de telefone. Então, daí vai ser one to many, para muitos. Um usuário tem muitos telefones. E aqui a gente tem que fazer o mapeamento, ó, mapeado para... Aqui eu tenho que colocar qual que é o nome, qual que é a variável do objeto usuário, tá? Porque aqui no telefone eu estou mapeando um usuário que tem muitos telefones, beleza. Só que do lado do telefone, qual que é a ligação? Qual que é a variável? Então, eu tenho que pegar a representação do usuário, igual está escrito aqui, ó, o usuário. Então, eu estou mapeando para o usuário, tá? E quando a gente deletar um usuário, remover seus telefones, a gente tem que colocar essa anotação aqui, ó, orphan removal, igual a true. Então, se eu deletar um usuário, vai apagar os telefones. E vai ser em cascata, para a gente completar aqui esse relacionamento, o cascade type ponto, tá? Todos, né? Então eu posso apenas para remover, carregar, persistir, atualizar, ou todos também, tá? Tem várias opções aqui. Então eu vou deixar, geralmente coloca todos, né? Atualizar, em cascata, remover, carregar e assim por diante. Aqui não tem problema de carregar muitos, porque vai ser poucos, vai ser 1, 2, 3, 4 telefones, tá? Então, vamos só ver aqui o banco de dados, qual que é o banco que eu estou cadastrando, o curso API REST Spring, tá? Eu vou subir o Spring Boot, então eu vou dar um run Spring Boot, e essa primeira parte é o que? A gente tem que verificar se o projeto continua funcionando e se criou no banco de dados a tabela de telefones associado com o usuário. Então vamos lá, ó. pg admin. Tá, o Spring Boot que já subiu o projeto. Vamos só dar um Enter aqui, ó, para ver se dá um F5 ou Enter, só para ver se está carregando. Olha lá, carregou. Está carregando ainda. Então o projeto está funcionando certinho. Vamos ver no banco de dados se criou. Deixa eu só confirmar o nome do banco de dados que eu já esqueci aqui. Curso API REST Spring. Então vamos achar aqui curso, cadê? Curso API REST Spring. Ó. Tem aqui o banco de dados. Então, criou a tabela de telefone, ó, amarrado com o usuário. Tá vendo? Então, criou aqui, ó, usuário ID. Tá vendo? Criou certinho o relacionamento que a gente fez. Aqui, ó, usuário ID. Tá vendo? Ele deu um nome. Então, ó, usuário ID é uma foreign key com o nome de usuário ID, tá? Referenciando a tabela usuário, o código dele. Então, usuário código 10, por exemplo, que é o Alex, no caso, vamos supor. Então, quando eu cadastrar telefones para o usuário Alex, ele vai ficar vários telefones cadastrados para o código 10, que eu sei que é o Alex, tá? Então, a primeira parte de trabalhar com os relacionamentos é essa. Criamos a entidade, relacionamos, fazemos o mapeamento, subimos o projeto,
Porque se tiver algum problema, a gente tem que acertar até que o projeto suba corretamente, crie as tabelas corretamente para a gente continuar. Então tá tudo certinho, a gente vai partir para a próxima aula agora.